A proteção de cúspide é fundamental para você conseguir dissipar melhor as forças oclusais e evitar a fratura do dente do seu paciente. Por isso, não tenha dó de fazer restauração direta. Se a parede for fina ou sem suporte, protege ela. Dente posterior restaurado sofre muito com a deflexão das suas paredes. Então, enquanto mais largo e profundo for a cavidade e mais fino for as paredes do dente, pior é a deflexão. E outra coisa que piora muito esse cenário é o envolvimento das proximais e a remoção do teto da câmara pulpar dessas cavidades. As forças mastigatórias, elas forçam que essas paredes abram. E isso é muito comum você ver quando você tem restaurações extensas. Tanto em resina como em amálgama, você acaba presenciando como se fosse uma fenda entre o dente e a restauração. Isso não tem nada a ver com contração de material, contração de polemização não, tá? Isso aí é a parede do dente que está se movimentando, ela está abrindo e causando essa fenda ali entre ela e a restauração. E é claro que você ter uma parede fina, sem suporte, não é certeza que logo essa parede vai fraturar, porque a oclusão do paciente, os hábitos parafuncionais, os hábitos mastigatórios influenciam muito. Mas o fato dessa parede, que deveria ter sido protegida, ter sido mantida e feita a restauração, faz com que o risco de fratura, além de ser mais elevado, ele não seja nada previsível. Essa parede ela pode muito bem ter uma fratura extensa para subgengival, dificultando muito mais a restauração futura e às vezes até impossível qualquer tipo de restauração, só sobrando a extração. Por mais que não tenha como a gente saber quando que esse dente vai fraturar, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Quando a gente protege uma cúspide, não é nada mais do que você ir lá e desgastar em altura essa parede. Dessa forma a gente vai conseguir distribuir melhor as forças que incidem sobre esse dente. Antes de você proteger elas sofriam com as forças horizontais. Depois que você faz a proteção, você vai ter também incidindo sobre essa parede forças verticais. Ela não consegue anular completamente as forças horizontais, mas ela diminui o impacto. E isso somado com a redução da altura da parede, que diminui a força de alavanca, você acaba evitando essas fraturas e torna o próprio dente muito mais resistente. Dificilmente a gente vai achar em algum artigo uma espessura exata de quando uma parede deve ou não deve ser protegida. Mas a gente pode seguir esse artigo aqui, que é muito bem referenciado. E ele diz para a gente proteger da seguinte maneira: toda vez que você tiver um dente com tratamento de canal, você vai proteger toda a parede que tiver 3 milímetros ou menos de espessura. E toda vez que o teu dente for vital, você vai proteger toda a parede que tiver 2 milímetros ou menos de espessura. Agora, se for um dente endodonticamente tratado com uma cavidade MOD,
Não importa a espessura dessa parede, tá? Você vai proteger sempre, mesmo que ela tenha com 4 ou 5 milímetros de espessura. E se você tiver numa das proximais uma trinca, você vai contar ela como se fosse uma cavidade e vai proteger também todas as paredes. O objetivo dos preparos atuais, baseados nos conceitos da odontologia biomimética, é você fazer de tudo possível para você conseguir que o dente dissipe as forças oclusais. E assim você consegue evitar fraturas ou falhas que levam normalmente à perda do dente. O tipo da restauração, se vai ser cerâmica, se vai ser resina, tem zero importância. O preparo do dente e depois a restauração de base, ou biobase, como gosto de falar, que envolve fazer o IDS, resin coating, o uso ou não do rebond, não interferir durante a maturação da camada híbrida, tudo isso tem muito, mas muito mais importância na qualidade da sua adesão e na resistência final do dente do que a escolha do material restaurador que você vai fazer o seu ombro. É importante você entender que o preparo final ele tem que ser o mais simples possível, o mais plano possível. Os preparos que a gente fazia antigamente, os tradicionais, eles tinham muita parede, muitos ângulos, e isso fazia que as forças oclusais se concentrassem e também tivesse uma concentração de tensões da contração de polimerização nesses ângulos. Tanto da resina que você usou de base, como também do cimento resinoso que você usou durante a cimentação. E isso vai gerando falhas nessa união, falhas na sua camada híbrida, aumentando o índice de falhas nas suas restaurações. Agora, quando a gente faz os preparos mais simples e mais planos, essas forças oclusais elas se dissipam e a resistência no dente ela aumenta. A outra vantagem que a gente tem é em relação à falha. Nos preparos tradicionais, essas falhas têm a tendência de ser fraturas, e essas fraturas elas são menos previsíveis. Quando você faz um preparo totalmente possível, raramente o dente vai sofrer algum tipo de fratura. Raramente esse dente sente qualquer tipo de impacto. Geralmente a falha se restringe à restauração. E isso torna o reparo muito mais simples, porque você mantém a integridade do dente. E também tem o uso de fibras como o rebond. Eles são importantes porque o rebond, ele realmente absorve as forças mastigatórias. Ele diminui o impacto dessas forças sobre o dente. Muito diferente de um pino de fibra de vidro ou núcleo metálico, às vezes as pessoas acham que isso aumenta a resistência do dente e não acontece. O rebond sim, o rebond ele realmente aumenta a resistência do dente. Agora, esse aumento de resistência que o rebond consegue não significa que você pode manter uma parede sem suporte ou muito fina e reforçar ela com rebond. Não, isso está fora da indicação. Você consegue reforçar o dente, mas se você tiver paredes finas, você vai ter que proteger elas sim.
você deixa o comentário e dá o like, é muito importante. E faz enorme diferença pro canal. Então vai agora, deixa o seu like. Valeu! Entendeu, então, que tem duas coisas que você não pode deixar de fazer? A primeira é sempre que você tiver uma parede fina, sem suporte, vai lá e protege essa parede. E a segunda é escolher um desses dois vídeos que o YouTube separou para você, porque ele sabe o que você gosta e o que vai te ajudar no dia a dia do teu consultório. Valeu, até a próxima!